Bendito seja o nosso Deus para todo sempre. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Nós viemos aqui exatamente para adorar e bendizer o nosso Deus e também receber a sua fiel palavra. Para tanto, convido a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 16, versículos 5 ao 14. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículos 5 a 14. Bendito seja Deus. Graças a Deus. Eu queria que melhorasse um pouco o meu retorno aqui. Ele está reverberando à beira da microfonia. Graças a Deus. Melhorem um pouco ainda, está muito ruim o retorno aqui. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Está um pouco melhor, mas pode ir ajustando aí. Graças a Deus. Eu vou lendo e vocês vão analisando a voz aí, melhorando o retorno. Não sei se é para a igreja toda, mas o retorno está à beira da microfonia que está com muito ganho. 2 Samuel 16, versículo 5 ao 14, diz assim: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali sai um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá, e saindo ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando o em Simei, diziam: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho. Eis-te agora a tua desgraça, porque és homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe atirarei a cabeça. Disse-lhe, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirando pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram ali. Amém. Toma os vossos lugares. Deus abençoe. Acredito que quem leu silenciosamente esta leitura comigo já recebeu uma grande porção da palavra de Deus ao seu coração. Porque quando nós lemos o livro de 2 Samuel, que traz belíssimas narrativas do cuidado de Deus para com o povo de Israel, também para com o cumprimento de suas fiéis promessas aos seus servos e também a Davi, nós encontramos aqui para nós uma referência, um paralelo para que nós possamos também vencer as adversidades da nossa vida. E se eu fosse intitular esta mensagem de hoje, eu poderia fazê-la em forma de indagação: como vencer as maldições de Simei? Nós sabemos que no capítulo 15 de Samuel, 14, 13, ou seja, capítulos pregressos, estarão falando das conspirações de Absalão, filho de Davi, contra Davi, onde ele tenta tomar o reino e consegue uma parte
de pessoas para segui-lo como súditos. E quando chega no capítulo 16, Davi é enganado, por Siba e amaldiçoado por Simei. Faz meio que uma emboscada para Davi. E Abissai, que era um dos valentes de Davi, que estava com ele, quis resolver o problema a seu modo. Ele olhou para Simei, que estava praguejando, amaldiçoando, e revoltou-se com aquilo, pediu liberação ao rei Davi para que ele pudesse passar defronte e arrancar a cabeça de Simei. E Davi, já consternado com a situação a qual estava atravessando, com a alma afligida pelo próprio filho Absalão, que bizarramente o significado do Absalão é pai da paz, havia feito uma contenda contra o próprio pai e se tornando até então o seu principal algoz, o seu principal inimigo. Então, para Davi, que já tinha naquela altura como seu principal inimigo, seu próprio filho Absalão, ter a conspiração de Simei, para ele não era nada demais. E aqui que nós vamos aprender com Davi, como ele fez para vencer estas maldições que eram proferidas a ele através de Simei, e que nós possamos então aprender com esta mensagem de hoje, como vencer algumas adversidades que muitas vezes emplacam em nossas vidas e se tornam duradouras e também imbricadas, ou seja, uma atrás da outra, e com isto leva-nos a acreditar que Deus nos abandonou e que as coisas não irão dar certo para nós a partir de então. E através desta história, dessa narrativa bíblica, nós vamos aprender que diante daqueles que se portam dignamente diante de Deus, eles conseguirão vencer quaisquer levante do adversário, quaisquer fúria do inimigo contra a sua vida. E nos dias atuais, muito se indaga, muito se pergunta se a maldição ela pega sobre a vida do crente, se a oferenda, que alguns conhecem vulgarmente, comumente, como macumba, porque não é macumba, macumba é um instrumento, mas é uma oferenda, é um trabalho que é feito de forma positiva ou negativa a alguém, por um afeto ou um desafeto. Nós sabemos que essa pergunta ela perpassa por anos a fio. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o cuidado de Deus para com aqueles que têm comunhão para com Ele e aqueles que procuram estar em santidade, procuram andar em conformidade com a vontade de Deus. Sabemos que quando aconteceu esse episódio com Davi, conforme a leitura que vocês acompanharam atentamente, Simei não só proferiu palavras de maldição contra Davi, como também desejou ardentemente a morte de Davi e de forma espalhafatosa começou a atirar pedras sobre Davi e os seus valentes, e segundo o texto, chegava a levantar poeira, de certa forma, para intimidar o rei Davi. E o que Davi fez serve de exemplo para nós, não perder a razão. Davi tinha todos os motivos para ficar irado, pois ele sofreu injustiça contra Absalão e ainda lhe vem Simei atirando-lhe pedras. Quantas vezes nós somos levados por situações semelhantes a estas? Nós nos sentimos injustiçados por alguma situação adversa que estamos atravessando e de repente vem alguém e ainda nos atira pedra. Eu disse aqui na última terça-feira que fui indicado para cuidar de uma família que o filho foi a óbito precocemente por um acidente de trânsito. E aqueles pais, pastores, estavam numa situação semelhante a esta, já vivendo uma adversidade descomunal, que é a perca precoce de um filho, e sendo acusado por pessoas próximas que aquilo aconteceu porque certamente havia algum pecado na família, ou para conserto, ou seja, o luto já está pesado por demais, e ainda levantam pessoas para atirar pedras, para subir na cruz dos outros. E não é diferente conosco. Quantas pessoas levantam-se contra nós em alguns momentos da nossa caminhada, quando nós estamos talvez feridos, com o coração dilacerado, vêm pessoas e ainda atiram pedras contra nós, ou também pessoas que gostam
de estragar prazer, ao ver você feliz, ao ver você tendo alguma conquista, que o caso em tela fala sobre isso. Davi, no momento, estava atravessando uma situação difícil, porque o seu filho Absalão havia conspirado contra ele. Não estava fácil a situação. Contudo, além dessa situação alvissareira, o próprio Simei ainda fala: você precisa morrer, porque você está reinando no lugar de Saul e é um homem sanguinário. Olha só, Simei estava trazendo palavras que feriam Davi, e ele estava no trono segundo a vontade de Deus, não foi algo que ele pediu. Se nós voltarmos textos atrás, vamos ver que foi Deus que mandou Samuel ungí-lo a rei, e até ele chegar no trono, a vida dele foi realmente uma vida cheia de problemas, de percalços, e com certeza, se dependesse dele, antes de assumir o trono, ele certamente renunciaria o trono. Então existem situações em nossas vidas que nós estamos bem, tem pessoas que querem o famoso estragar prazer, nos tiram pedra. Se você alcança um sucesso na sua vida profissional, é porque você é puxa-saco. Se você alcança uma prosperidade financeira, tem uma coisa errada, você está cometendo o crime de apropriação indébita ou furto, porque você não tem condição de ter o que você tem, porque eu faço o cálculo do que você ganha, eu ganho bem mais e não consigo ter o que você tem. E isso também fere a pessoa que está feliz, alcançando seus ideais, e só ela sabe o que o levou a chegar até o momento no qual está vivendo, as duras penas que passara, e na hora de desfrutar da bênção, vem alguém te chamando de traficante, ou de uma pessoa ladra ou ladrão, dependendo do gênero da pessoa, e isso também entristece a pessoa que está alcançando a sua bênção e a sua promessa. Quantos de nós ouvimos isto ao trocar de carro, ao adquirir um imóvel, ou melhorar a qualidade de vida? Vem alguém e diz que nós não merecemos, que foi rápido, e não sabe o quanto foi doloroso e difícil para nós. Eu faço um parênteses aqui para dizer, por exemplo, com relação à academia. Tem dia que eu estou em casa, a minha esposa desce para ir à academia, que é lá no próprio condomínio, e para mim, na hora que eu penso que ela foi, ela já voltou, mas foi 1 hora e meia, né? Mas o dia que eu vou, irmãos, parece que eu fico o dia inteiro lá, foi só 20 minutos. Então, quando a gente olha para o sucesso de um irmão, nós achamos que foi rápido, que o irmão cresceu igual o leite no fogo. Nós vimos o leite destacar e se derramar, mas não entendemos que o fogo ainda continua debaixo do indivíduo. Então, nós que somos servos do Senhor, precisamos aprender com Davi a gerir situações como esta, que as pessoas não conseguem nos ver feliz e também não conseguem entender a nossa adversidade e quer nos sentenciar ao principal dos pecadores, porque nós estamos passando por um momento difícil, por um processo que Deus certamente está aquilatando a nossa fé, para que possamos também servir de bênção na vida de outras pessoas, conforme foi ministrado hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Pois isto é uma atuação do espírito de Simei. Tem pessoas que acham o ponto certo para tacar uma pedrada em cada um de nós, e elas usam palavras que estão intrínsecas no seu ato. Simei dizia: você não é digno de reinar no lugar de Saul, e ele dizia algumas coisas com relação a Absalão também. Eu vou trazer algumas palavras interjetivas para vocês entenderem como que algumas pessoas, sem dizer, dizem ao se levantar contra a nossa vida. Isso eu não admito, tudo menos isso. O que você disse, agora chega, você vai ver. Isso demonstra pedradas que têm efeito, que o diabo deve muitas vezes atirar em nós, usando pessoas frágeis e vulneráveis, para que nós venhamos perder a razão. Olha só, quando Simei se levantou contra Davi, ele poderia dizer essas interjeições: eu não admito você fazer isto, tudo menos isto. O que é que você disse? Agora chega, você vai ver. Davi não prestou relatório a Simei. Ele apenas deu uma justificativa ao seu servo Abissai, porque senão ele cortaria, degolaria a cabeça de Simei. Ele diz: olha, ele nem sabe o que ele está falando. Em outras palavras, não dê pérolas aos porcos.
Deixa ele questionar à vontade, eu não tenho que dar satisfação a ele. Mas a você que é um leal companheiro, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse levante de Simei, em vista do levante de Absalão, para mim não é nada. É até normal. Se o meu próprio filho, de minhas entranhas, se conspira contra mim, quem é esse desvairado para tocar em mim? Aqui o que eu aprendo com Davi é que nós temos que manter o equilíbrio para não perder a razão. Que nós temos que manter firmes, confiantes, seguros de quem somos e em quem estamos. Que somos servos de Deus apesar de nossas limitações. Ele nos ama e está conosco. Foi o que Davi mostrou aqui. E muitas vezes nós perdemos as razões porque queremos justificar. E não adianta justificar para pessoas que não querem aceitar a justificativa. Elas vão colocar sempre uma vírgula e uma conjunção adversativa em nossa justificativa. Então não adianta justificar para certas pessoas. É necessário nós mantermos focados no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quantas vezes o inimigo usa pessoas, amigas, pessoas que não são prudentes no seu falar, no seu proceder, nas suas atitudes, e de certa forma desferem alguns golpes em nós. E nós ficamos com muita vontade de dar uma resposta, mas tem hora que não precisamos dar resposta, ou por que não dizer, a maioria das vezes não é necessário dar resposta, porque Deus é o nosso juiz, Ele é o nosso ajudador e o nosso guardador. E infelizmente, muitas pessoas têm perdido a bênção porque elas absorvem estas pedradas, estas palavras que eu digo luciferianas, e ao invés de absorver como uma esponja, nós temos que solver como um sorvete, derreter, expor, perder a concentração daquilo que tem atingido em nossas vidas. E o que nós precisamos aprender aqui também com Davi, que além de tentar fazê-lo perder a razão, tentaram fazer sentir-se condenado, sentir-se culpado. O sentimento atroz é o sentimento de culpa. E quantas vezes as pessoas falam exaustivamente as mesmas palavras luciferianas que nos colocam em dubiedade, ficamos em dúvida se realmente nós estamos certo, se nós não estamos certo, ficamos preocupados com relação a isto, mas nós precisamos manter firmes, mantermos focados, porque o que Davi nos ensina aqui é que nós não podemos entregar e alimentar das mentiras que o diabo desfere contra nós. Talvez o exemplo que eu disse da família que perdeu um filho precocemente, se não tomar cuidado, eles ficam pensando, e tanto é que eu senti isso quando eu falava com eles, se ao invés de ter deixado ele andar de moto, falado para ir no meu carro, teria evitado essa fatalidade. Aí nós começamos a dar muita potencialidade ao achando que poderia evitar algumas coisas que fazem parte aí dos desígnios e mistérios de Deus, que a gente não tem resposta aqui, quiçá teremos na eternidade ou jamais a teremos. Contudo, o que nós aprendemos aqui é que Davi, ele não absorveu essas mensagens que o colocou como culpado, como alguém que realmente estava fazendo algo de errado. E a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero aqui abrir um parêntese para que você não fique também achando que em algumas situações não é necessário refletir sobre o seu, o meu, o nosso comportamento, porque nós precisamos ter a mente sensível para entender o Espírito Santo, que é o nosso ajudador a nos dizer o que nós devemos fazer ou não fazer, comportar ou não comportar, porque isso é fundamental. Agora, o que nós não podemos aceitar são condenações espúrias de terceiro, que não sabe a realidade a qual nós estamos vivendo, o que nós estamos atravessando, sejam momentos de glória ou momentos inglórios. Nós precisamos ter convicção de fé para que isso não nos atinja e nos faça sentir uma pessoa condenada, uma pessoa falível e fracassada, que desenvolve o sentimento de autopiedade. Eu não dou conta, eu não vou conseguir, não adiantou nada eu ficar correndo de Saul por anos e agora está defronte a um homem como este que quer
me matar. E naquele momento, tendo todo o poder como político e rei de Israel para resolver aquela situação, ele apenas não deu, digo entre aspas, pérolas aos porcos. Ele manteve-se firme, porque ele sabia que era um processo que Deus estava permitindo para que ele atravessasse. E sendo assim, ele não poderia tomar uma atitude precipitada, porque pessoas que não refletem, elas fazem coisas precipitadas. Eu recordo-me aqui, falando de pedra, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 a 5. Ali no capítulo 8 de João, os leitores da Bíblia sabem que traz a narrativa da mulher adúltera, a mulher que foi pega em flagrante adultério, e levaram ela até Jesus para que ele pudesse julgar aquele caso. E segundo a tradição, se Jesus não julgasse aquela mulher fazendo valer a lei, ele pecava contra a lei. E se ele fizesse a lei valer, ele também pecava contra a tradição. Por quê? Porque nunca até então nenhuma pessoa, nenhuma mulher foi apedrejada em flagrante adultério. E se Jesus veio mostrar que ele veio resgatar a humanidade perdida, veio mostrar o seu poder de graça e misericórdia, ele estaria quebrando de certa forma essa visão que as pessoas de sua época tinham ao seu respeito. Mas Jesus não era uma pessoa precipitada, ele não tomou atitude precipitada. Normalmente precipitados são aqueles que atiram pedra, e Salomão diz que atirar uma pedra requer de nós sobriedade e equilíbrio. Por quê? Porque uma pedra tirada, ela não volta atrás, é assim como uma palavra falada, ela não volta atrás. É preciso que tenhamos cuidado com relação a essas atitudes. E Jesus nos dá um exemplo que é similar ao de Davi, antes do tempo do que nós chamamos período da graça. O que acontece? Jesus, ele não se precipita falando, atira a pedra na mulher, vocês têm certeza? Ou não faz uma pergunta para caçar mais confusão, né? Cadê o homem que estava com essa mulher? Ela estava adulterando sozinho? Ele não faz nada, ele apenas usa um eufemismo. Eufemismo no nosso vernáculo, na nossa língua portuguesa, é uma forma de falar verdades contundentes de forma suave. Ele diz assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Vamos tirar o eufemismo para Jesus se encrencar como eu iria encrencar, e você também. Você está achando que eu sou besta? Vocês é tão pecador quanto essa mulher. Vocês, alguns de vocês já deitaram com essas mulheres. Vocês são um sacripanta, um salafrário. Vocês é tudo que não presta e mais um pouco. Olha só, se Jesus não usa o eufemismo, ele agora seria a vítima juntamente com a mulher adúltera. Então Jesus usa um eufemismo baseado em um psique, onde ele toca na consciência de cada um e diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem ousaria atirar a primeira pedra estando em pecado? Pois ele sabe que naquele período Deus o trataria com juízo, não só o indivíduo, bem como a sua descendência. Então é fundamental ter muito cuidado, porque as pessoas que atiram pedra são pessoas impetuosas, elas agem repentinamente, sem pensar. Por esta razão, Davi manteve-se calmo, cauteloso, porque ele já era um homem experimentado. Quando cuidava do rebanho de seu pai, ele matou o urso e o leão. Quando ele foi pleitear sua primeira guerra, antes de ter idade para alistar no exército de Israel, ele pleiteou a causa de Deus. E ele não foi defender o rei Saul, ele não foi em busca dos benefícios prometidos, que era pura e meramente político, casar com a filha do rei, ter imunidade tributária e por aí vai. Não, ele disse o seguinte: quem é esse incircunciso que afronta o rei de Israel, a pátria de Israel? Não. Quem é esse incircunciso que afronta o exército, não de Saul, mas do Deus vivo? Você me vem a mim com espada e lança, e eu vou a ti, é no nome dele. Então Saul era um homem que conhecia a sobriedade diante da batalha. Ele não se apequenava diante dos gigantes, seja Golias, seja Simei ou qualquer outra circunstância. Ele agia com tranquilidade e sobriedade. Temos outro exemplo de Davi, quando ele encontra Saul, que gratuitamente se tornou seu inimigo na caverna. Ele tinha tudo para desferir a espada e matar Saul, e ninguém nem ficar sabendo, mas ele não tocou em Saul, respeitando os desígnios de Deus. Então nós que servimos ao Senhor, precisamos ter muito cuidado e aprender com Davi, que as atitudes precipitadas, elas podem fazer com que nós venhamos perder a razão e carregar sentimento de culpa
língua e também internalizar as palavras maldosas proferidas pelos nossos algozes. Mas agora, quando nós estamos diante de situações adversas como esta, onde as pessoas querem desferir a duras penas palavras que vai nos apequinar, que vai nos fazer chafurdar na tristeza, na angústia, e às vezes sentir uma pessoa que não é preterida de Deus, nós precisamos ter cuidado. Como diz a Bíblia em Provérbios 26:2, como pássaro que foge como andorinha no seu voo, assim é a maldição sem causa, ela não se cumpre contra um eleito e um escolhido de Deus. Se alguém desferir uma maldição contra eu e você, que estamos firmes no caminho, nos propósitos de Deus, ela é como a andorinha que voa sem causa, sem rumo, sem norte, porque ela não chegará em nós. É aquilo que a Bíblia diz no livro de Números: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. O que nós precisamos aprender aqui com Davi é exatamente o seguinte: não é o que as pessoas fazem conosco, é o que nós fazemos com que elas fazem com a gente. Ou seja, se elas falarem palavras que muitas vezes vai nos colocar em júdice no nosso comportamento, na nossa índole, e vai nos fazer mal, nós não vamos alimentar dessa palavra, porque nós temos palavras melhor para alimentar, que é a palavra de Deus, que tem mais de 36 mil promessas, e dentre elas Ele está dizendo: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, esforça-te, tem bom ânimo, nesta batalha tu não terás que pelejar sozinho, porque eu, o Senhor, pelejarei por ti. Meu irmão e minha irmã, se tu tem promessa de Deus na tua vida, ainda que aqueles que estão em tua volta se levantem contra ti, diga como o salmista no Salmos 27: o Senhor está comigo, a quem temerei? De que me recearei? Não é uma palavra de maldição, não é uma palavra de incompreensão, nada vai fazer com que eu abale a minha fé, porque eu sei em quem tenho crido. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem alguma outra criatura me separará do amor de Cristo Jesus nosso Senhor. O amor de Deus é derramado sobre nossos corações, para que nós possamos viver a sua vontade, o seu querer, os seus desígnios e o seu propósito. Então, meu irmão e minha irmã, na autoridade do nome de Jesus, se revista da unção, da graça do Senhor na tua vida, para que toda ferramenta preparada contra ti caia por terra, e o nome do Senhor seja glorificado por ti e através de ti. Vamos fechar essas brechas. O que eu acho lindo na história de Davi, nesse texto em específico, é que ele não era alguém sujeito aos seus erros, mas às bênçãos e ao perdão de Deus. Isso aqui é fantástico, é lindo. Por quê? As maldições que Simei proferiu contra Davi, muitas delas tinham sentidos. Muitas delas tinham sentido, quando fala que ele era um homem sanguinário, um homem adúltero. Só que Davi, ele não estava sujeito ao seu pecado. Você entende o que é isso? Ele não estava sujeito ao seu pecado. Ele não estava escravo do seu pecado. Ele não tinha mais sentimento de culpa pelo seu pecado, porque ele havia confessado ao Senhor, e agora ele desfrutava do perdão de Deus. Isso é lindo. Ele desfrutava do perdão de Deus. O homem pode até não nos perdoar, até dizer: quem é você que cometeu um adultério, que cometeu um homicídio? Davi, ele diz no Salmo 51, reconhecendo a sua fragilidade, no versículo 3: em pecado fui gerado. No versículo 7, purifica com ensope e tornarei alvo mais que a neve. Versículo 10, cria em mim um espírito reto, um coração contrito e quebrantado. Versículo 12, torna a dar-me a alegria da salvação. 19, 12 dos Salmos: quem pode entender seus próprios erros? Expurga-me, perdoa dos que são ocultos, que eu comporto com naturalidade e não te agrada, me perdoa deles também. Davi não era refém dos seus erros, ele estava vivendo
sobre a bênção do perdão de Deus. Quando eu paro para pensar neste texto, nessa fala que eu acabei de verbalizar, eu lembro de alguns questionamentos. Eu recordo que quando adolescente eu trabalhava para um homem que para mim foi um segundo pai. Aprendi muito na minha vida com ele, trabalhei com ele por 10 anos. Um homem extremamente católico, religioso, um amigo. E claro que ele queria me desevangelizar para levar para o catolicismo. Mas ele tinha uma briga muito ferrenha com Deus e com a minha mãe, que era uma discipuladora que não me apresentou na igreja só por apresentar. Ela me discipulou, fazendo culto doméstico, ensinando a palavra e conhecer os caminhos do Senhor. E levando a escola bíblica dominical. E ele dizia o seguinte: a igreja é cheia de pessoas que cometeram adultérios, prostituições, eram viciados em alguma coisa, em algum vício, seja bebidas, cigarros, drogas, e alguns até, dizia ele, ex-ladrões. E ele falava aquilo, eu ainda adolescente, algumas coisas me deixavam um pouco confuso, mas eu fui crescendo e aprendendo que a igreja é lugar dessas pessoas, e Jesus que disse, é lugar dessas pessoas, dos ex, que as pessoas nunca vão esquecer, que você que viveu uma vida desregrada, distante do evangelho, praticou. Talvez você já ouviu isso: olha, quem conheceu fulano de tal, quem conhece fulano de tal, não imagina que ele bebia e ficava rolando no chão como um porco, que era um prostituto, que era um baderneiro, mas hoje não é mais. Essa pessoa não esquece, mas a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento. Cumprindo a oração sacerdotal, João 17, o mundo vos aborrece, porque não são do mundo. Eles não suportam você ter conseguido abandonar o pecado, as práticas infrutuosas dessa vida. Eles não conseguem aceitar que você consegue ser fiel ao seu cônjuge. Eles não conseguem aceitar que você tem uma disciplina tamanha que não comete o crime de apropriação indébita, roubando ou furtando o seu patrão. Eles não conseguem suportar que você consegue ir a uma festa de aniversário, de casamento, sair de lá feliz e sóbrio e pegar a chave do seu carro e conduzi-lo com a consciência tranquila, porque você não ingeriu nada de álcool. Se você for a qualquer praça de alimentação de shoppings e restaurantes de Goiânia hoje, a maior hipocrisia está instalada. Várias pessoas bebendo simultaneamente e vai sair dirigindo o próprio carro. Se o governo, o Estado quisesse fazer uma máquina de ganhar dinheiro, irmão, era colocar em cada esquina um guarda para multar esse povo lá. Era a coisa mais fácil do mundo de ganhar dinheiro. Melhor do que pôr radar nas rodovias, que ajuda também de alguma forma. Porque eles fazem de conta que acreditam nessa frase como frase educativa: se beber, não dirija. A partir do momento que o indivíduo bebeu, ele já perdeu a racionalidade e ele comete o crime de negligência e o dolo eventual, em alguns casos. Que ele assume o risco. Mas eles não conseguem entender como você faz uma festa de aniversário, de casamento e sai de lá feliz. Davi, ele desfrutava do perdão de Deus. Ah, mas você bebia muito, mas você fazia. Não faço mais. Eu já errei mesmo. Agora eu estou firmado naquele que me chamou e me guardou e me purificou. E ele diz lá em Isaías 1,17: vinde e arguir-me, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Nós aceitamos o chamado. Davi sabia disto, e quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração cardiamente puro, um espírito inabalável, e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo é o ajudador, é aquele que nos dá força motriz para dizer não à carne e ao pecado. Mas infelizmente muitas pessoas têm brincado com a presença do Espírito Santo. A teologia diz que o Espírito Santo ele é educado quando nós estamos dispostos a aceitar a sua ajuda, a não falar mal da vida alheia, a não cometer nenhum tipo de pecado nas mais variadas esferas. Ele está em nós, mas a partir do momento que nós
nós começamos a fazer algo errado, Ele diz na nossa consciência, peirasme, Ele nos ajuda a dizer, olha, isso não é certo. Aí se eu ouvi-lo, eu paro, peço perdão a Deus e tudo certo. Mas se eu não der ouvido a Ele, Ele sai de mim, eu peco e acho que Ele está comigo porque está tudo numa boa. Não, a presença do Espírito Santo, ela nos constrange a andar em retidão, em firmeza na verdade e na palavra. Por isso o salmista diz, cria em mim um espírito reto e um espírito inabalável. Ou seja, eu estou te dando liberdade para não deixar com que eu peque contra ti, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade em me constrangir à tua vontade e a andar condizente à tua palavra. E nesta oportunidade, caminhando para o silogismo desta mensagem, eu quero convidar você, assim como Davi, que era um especialista em vitórias, em estratégias, em ataques de maldição, e saber não revidar aos levantes do inimigo como Davi fez, mas vamos encarar os gigantes com altivez, com intrepidez, com ousadia. Agora preste atenção, a nossa forma de agir é diferente da do mundo. O mundo acha que quando nós somos fortes, somos gigantes, nós portamos como eles, desculpe o vulgo, como cães raivosos. Não é assim. Se fosse eu falava para me respeitar. Se fosse eu dava um tapa no pé da orelha. Isso é a forma que o mundo vê. O mundo esperava um rei que viesse um cavalo grande, enorme, dos melhores da época, com a coroa das mais top na cabeça, mas ele veio em uma manjedoura e montou em um jumentinho virgem. Ei, o mundo vai falar que você é isso e você é aquilo outro. Mantenha a compostura, mantenha firme, que a sua estratégia é diferente. A estratégia do mundo para lutar contra o gigante Golias é arma, é armadura, é coisas fortes, é armas bélicas. Mas a arma de Davi é coisas que não tem lógica, foge do padrão. É uma funda, para quem não conhece, é aproximadamente igual a um estilingue. É 5 pedrinhas, irmãos, que no máximo que vai fazer é dar uma machucada, porque a força do menino, ela não vai ser como uma bala atravessando no peito de um gigante, porque ele não tem tal força. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem hora que nós temos que entender que a nossa peleja, que a nossa batalha não é dos moldes do mundo, mas é de acordo com o sobrenatural de Deus. O inimigo se levanta, a gente tem prova, a gente tem um documento, um arcabouço para nos justificar. Aí nós temos que fazer igual Davi, deixa falar, deixa pensar, porque eu sei quem sou e sei de quem eu sou e quem está comigo. Ei, meu irmão e minha irmã, na autoridade do nome de Jesus, receba esta palavra hoje. Nenhuma maldição preparada contra ti prosperará. Alguém vai dizer para você assim, perdeu a esposa porque não presta, perdeu o esposo porque não presta, perdeu o filho porque não soube dar valor. Deixa eles falarem o que quiser, você e Deus sabe do seu particular com Ele, o quanto você lutou ou deixou de lutar, e você está nas mãos de Deus. Aquilo que você errou, você pediu a Deus perdão, e aquilo que não é culpa sua, Deus trata com quem há de tratar. Mas neste momento entenda, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está com as mãos estendidas para dizer para você, eu te salvo, eu te livro de quaisquer condição, porque eu te amei primeiro. Bendito seja Deus. Quantas vezes nós ficamos abalados, somos humanos, é compreensível, mas vamos aprender com Davi como foi o seu luto, quando ele perde um de seus filhos. Ele chora o seu luto, fica alguns dias sem tomar banho. Chegou o cabo dos dias de luto dele, ele levantou-se, tomou banho, barbeou-se, e quando alguém foi falar para ele alguma coisa relacionada ao luto, ele, basta, agora aqui para frente é outra história, é eu e Deus. Davi estava dizendo aos pais, eu já sepultei meu filho e não vou me sepultar com ele, porque tem gente que não sepulta o ente querido e ainda se sepulta com ele, não vive mais. Quem morreu foi ele, por mais que a gente ama. Temos o período do luto, temos, mas temos que sepultar o ente querido. E foi assim que Davi fez. E foi um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. O que nós precisamos nos dias atuais é de relacionar com Deus.
Vivemos dias nebulosos, turbulentos, dias que se cumprem com muita vivacidade as palavras de Jesus, que o amor de muitos se esfriaria. E quando Jesus usa esse termo, no grego logomai, ele está falando de não só o amor entre semelhantes, mas o amor entre parentes, entre familiares. Essa semana, se eu não me engano, ou na semana passada, um filho matou o pai. Se eu não estiver enganado, o golpe que eles falam popularmente lá é como mata-leão, eu acho que foi esse o golpe. Isso está ficando cada vez mais comum em nossa sociedade. O amor tem esfriado-se. Hoje, deparei-me com a notícia estarrecedora, que o pai violenta o filho, que ele chegou a morrer 7 anos porque ele foi abrir a geladeira para buscar um alimento. Isso leva-nos a pensar em tantas coisas, se era aquela danação que a gente tem de abrir a geladeira mesmo sem fome, ou se ele realmente estava com fome. Para que isso? Dentro da própria casa o filho não tem liberdade. Isso dói nos nossos corações. Tem dia que os meus filhos falam assim: pai, eu posso chamar o meu coleguinha para vir aqui? Ele só tem que agendar comigo, eu estou em casa. Mas eu falo assim: a casa é sua. Vocês moram comigo, a casa é de vocês também. É só uma comunicação mesmo, para a gente se organizar e receber, ou deixar eles à vontade, mas com alguma coisa que eles recebam os colegas deles. E a gente vê situações como esta, a gente fica perplexo. Como um pai bate num filho porque ele abriu a geladeira em busca de alimento. E esse filho é levado a óbito. E o pior, trabalhou há alguns meses como conselheiro tutelar. Isso é triste. São os dias que nós vivemos. E se nós não tomarmos cuidado, nós somos envolvidos por esse sentimento de indiferença com relação ao nosso semelhante. Por essa razão, Davi clamava ao Senhor: cria em mim um espírito reto. E eu quero concluir. Vamos buscar a Deus de verdade. Esta geração precisa aprender que Deus existe. Daniel 2:22a. Mas existe um Deus nos céus. Estava conversando com uma pessoa essa semana, estava a missionária Biqueira, o presbítero Lucas, minha esposa, e ela dizia assim: olha, eu estou com sede de Deus. Aqui onde eu estou está difícil, não tem alimento da palavra, os assuntos não tem nada a ver com a Bíblia. E aquilo mexeu comigo, em saber que muitos de nós temos alimento e não valorizamos o alimento que temos. Muitos de nós temos um ensinamento salutar para buscar a Deus, mas parece que só nós que temos sono no domingo pela manhã, só nós que temos cansaço para vir ao culto, seja na terça, seja na quinta, ou para ir ao ID. Estamos indiferentes com relação à nossa busca por Deus. Usamos desculpas frívolas dos desigrejados, que não precisa ir à igreja para buscar o Senhor, o que é contraditado pela própria Bíblia em Hebreus capítulo 10, que é pecado não ter comunhão e não congregar. E sabemos que nós não enganamos nem a vovozinha, que a grande maioria esmagadora das pessoas não leem, não oram, fazendo devocional com Deus em casa o suficiente. Então vivemos dias difíceis. E por essa razão muitos estão vulneráveis às maldições de Simei. Porque quando ele desfere algumas palavras, a pessoa cai. Com muito respeito, permita usá-lo como exemplo, pastor Ebert. Se Simei olhasse para você e dissesse assim: não é o seu caso, por isso que eu te utilizarei como exemplo. Você é um crente ruim. Você não vai na terça, não vai na quinta, vai na escola o dia que dá. Você vai só na ceia. Você não é fiel na mordomia cristã. Ao invés de você entender isso como um assinte e falar: não, eu realmente preciso melhorar e viver no perdão de Deus, você recebe essa mensagem: ah, é mesmo, eu vou largar de mão disso, não dou conta disso não. São as maldições de Simei. As maldições de Simei vêm assim: eu estou com a minha esposa há 23 anos, fará no próximo sábado. Ah,
Você já acostumou com essa mulher? Não tem mais amor, não? Não tem mais respeito, não? Você não sente nada, só acostumou. Eu pego essa palavra e começo a pensar nela. Eu acho que eu vou buscar outro amor. Olha as maldições de Simei entrando no meu coração. Ao invés de eu pensar assim, não, se isso está errado, eu vou buscar em Deus a efervescência novamente pelo meu relacionamento, pela minha esposa, pelo meu casamento. Porque a palavra, ela não tem vírgula, é até que a morte separe. Então eu vou buscar em Deus. Eu estou um crente fraco mesmo, então eu vou buscar em Deus, eu vou praticar a tríade espiritual. Mas quando nós estamos vulneráveis, as maldições, as palavras, as pedradas de Simei, elas atingem frontalmente a nossa vida e nós caímos. Mas nesta noite, convido-vos a colocar em pé por bondade, que caminho para a conclusão retórica. Nesta noite, Efésios 6, versículo 10 a seguir, será uma realidade na nossa vida. Tomar a armadura de Deus. Nós vamos tomar toda a armadura de Deus nesta oportunidade, para ficar firmes diante da presença do nosso Deus, para que nós venhamos resistir os dias maus e as astutas ciladas do diabo. Vamos ser crentes melhores, vamos ser crentes mais comprometidos com o reino de Deus e com a sua justiça. Deus tem inquietado muito o meu coração com relação a isto. Comprometimento com as coisas de Deus. Comprometimento com as coisas de Deus. Eu tenho um compromisso com o meu ministério. Eu tenho um compromisso com a minha fé. Eu tenho um compromisso com o meu Deus. Eu não vou dar jeitinho para atender a coisas secundárias em detrimento às coisas prioritárias da minha fé e do meu compromisso com o meu ministério, com a minha vida, com o meu chamado. Porque fazendo isso, as maldições vão chegar até mim. Eu não posso brincar com o pecado. Eu tenho que viver em retidão segundo a vontade do nosso Deus. Talvez essa não é uma palavra que você gostaria de ouvir em um culto de domingo à noite, mas é a palavra que nós necessitamos em um culto de domingo à noite. Que venhamos ter amor pela causa de Deus, que venhamos ter sede de Deus, mas muita sede de Deus. Deus não é um conto de fábula, não é uma história. Que Deus venha inquietar o nosso coração nesta noite, a reconhecer o quanto nós necessitamos dEle, para vencer as maldições que têm sido desferidas contra nós. É hora de nós levantarmos os joelhos desconjuntados, tomar posse da armadura que Deus nos deu e ir para o campo de batalha. O inimigo não vai destruir a tua vida. O inimigo não vai destruir a tua família. O inimigo não vai sufragar a tua fé. Porque você entendeu nesta noite que você precisa de Deus. E vai dizer como salmista: Senhor, entra aqui na minha vida. Entra na minha vida, entra na minha presença. Eu não vou deixar que aquilo que fizeram contra mim venha mudar o curso das promessas de Deus na minha vida. Nem meu próprio filho, que conspirou contra mim, sendo das minhas entranhas, ele não conseguiu me abalar. Quanto mais pessoas de fora, ninguém vai me abalar, porque eu estou arraigado na pedra angular, na pedra de esquina, no Deus Todo-Poderoso. Nós vamos fazer uma oração. A equipe de louvor se posiciona aqui por bondade, para louvar o Senhor a seguir. E eu quero que você, juntamente comigo, entre na presença de Deus nessa noite e fale com Ele. É tempo de avivamento. É tempo de avivamento. Deus tem falado isso fortemente ao meu coração. Deus falou para mim essa tarde. Eu vim da regional. Fomos honrar e celebrar o aniversário do nosso pastor coordenador. Vim direto para cá e tirei alguns momentos, algumas horas de oração com Deus, e Deus tem falado para mim: aperta esse povo, aperta esses obreiros que está dando jeitinho. Se ele tem um compromisso, não é no período de férias, não é isso, né? Que ele criou um caso, recebeu um convite, eu vou lá, eu dou um jeito. Não, eu não posso. É igual no trabalho.
Se eu falar para o irmão Antônio Barreto, amanhã está o horário, ele terá, eu quero que você venha aqui tomar um café comigo. Ele, eu não posso, é o horário de serviço. Outro dia dá, mas hoje infelizmente não dá. Não, mas dá um jeito, não tem jeito de dar jeito, eu estou lá. Então você foi escalado para a porta domingo que vem. Não avisou previamente que tinha um imprevisto, porque imprevisto é na hora. Não tem jeito de avisar previamente. Não avisou que já foi escalado para o trabalho domingo que vem, lá onde você trabalha. Então, não é um convite para ir no aniversário que vai tirar você da sua função lá na porta. Parece besteira. Não é besteira, é compromisso com Deus. Não é um compromisso domingo que vem para um passeio por conta do indivíduo para ir no Pesca e Parque que vai me tirar do meu compromisso de dar aula na escola dominical, porque os dias que eu não posso dar aula eu já avisei. Eu sou escalado para trabalhar nesse dia, nesse e nesse. Então no outro, ó irmão, você vai trabalhar domingo que vem? Eu falo assim, mas não. O que você vai fazer? Eu vou para a escola dominical dar aula. Não, vamos pescar comigo, eu vou pagar tudo. Não, eu vou arrumar outro para dar aula. Eu vou com você. Não, não posso. Eu tenho um compromisso também com a minha fé, com o meu ministério e com o meu Deus. Ah, mas eu vou dar outras aulas. Não, está usando isso como Jonas, fujão. Porque coisa boa é ter a oportunidade de vazar da responsabilidade. Então Deus tem que falar, aperta. Aperta no ID. Faz do jeito que quer, o dia que quer. Estou organizando isso aí com muita luta, porque tem coisa que depende de mim. O evangelista Misael já quis ajudar muito, mas não dá sozinho. Eu tenho que estar no bojo também. Porque a gente tem que levar as coisas com amor, com comprometimento, com responsabilidade. Com responsabilidade. Porque Deus vai fazer. Deus vai fazer. Pode crer, pode confiar no que eu estou dizendo. Comece a orar. Lá na sua casa, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa. Conflito não se vence desistindo e se atacando, é de joelho no chão. Fecha as palavras do diabo na sua boca, vigia. Eu uso o exemplo, permita para o Mauro. O que o Mauro está fazendo casado com a irmã Silvana? Ele é tão bonito para ela. Isso é coisa do diabo, eu não tenho nada com isso. O que a Silvana está fazendo casada com o Mauro? Um homem feio desse, eu não tenho nada com isso. Eu não sou Cimei. Eu não tenho nada com isso. Isso não é palavra que é desferida na vida de um cristão. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Eu tenho falado isso aqui no púlpito. Aqui não tem nenhum médico que pode sair falando aí nos cultos que uma pessoa ela é autista, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Não. Se é homossexual, não é. Não, nós você tratar vidas. Independente do que a pessoa seja. Se é autista, se é isso, se é aquilo, se tem um problema, alguma coisa. Eu não tenho nada com isso, eu tenho que amar vidas. Pastor, tem que falar isso na reunião. Tem, mas não vem na reunião também? Então tem que falar aqui. Tem pessoas que adoecem, irmão, tudo bem. Está aqui, nós temos gente da equipe do louvor que está doente, uns não pode vir a disso, que não dá conta de cantar, mas está no culto. Mas tem uns que aproveitam a oportunidade para ficar em casa, cantando, gritando na muriçoca. Pode vir. Adorar a Deus, isso é compromisso. Não é só o dia que vai cantar que quer vir, só o dia que vai tocar que tem que vir no culto. Não, tem que vir os outros dias também. É um dom que Deus deu aos tocadores. Aqui estão uma boa representação deles, mas tem mais. E tem deles aí embaixo que hoje não estão tocando e estão aqui. Ah, mas eu não vou tocar hoje, eu não vou também. Não é assim não, meu irmão. É comprometimento com a fé. Com compromisso com Deus. Isso é comprometimento. É o que Deus me falou hoje à tarde fortemente, irmão. Me deu uma visão muito forte. E tem uns que Deus vai levar lá para o Querite. Eu já preguei sobre Querite aqui, para aprender a ter comprometimento com a fé. Comprometimento com o chamado dele. Com aquilo que Deus o chamou e o vocacionou. Tá? Vamos aprender a ser fiel a Deus em toda a nossa maneira de viver. Vamos reparar o altar. Em nome de Jesus, não vamos deixar a maldição entrar na nossa vida, na nossa casa, irmão. Porque senão nós não vamos avançar não. Nós estamos intertidos toda vez que é um problema. É um probleminha no casamento, é um probleminha com o filho, é um probleminha de desânimo. É uma falta de vergonha na cara mesmo, irmão. Está desanimado, é vir para a igreja arrastando. Está desanimado no casamento? Foca no casamento, ama essa pessoa que Deus te deu, valoriza. Não ataque um ao outro, ataque o problema. Ah, mas eu não sei se a pessoa vai ser feliz. Vai, se você, desculpa o vulgo, mas vai ser assim mesmo. Tomar vergonha na cara e entender que esta é a mulher que Deus te deu para você honrar, fazer feliz e valorizá-la. E o homem que Deus te deu é esse. Não é ficar em pornografia se autossatisfazendo. Vocês sabem o que significa isso, não? É você começar a sentar com seu cônjuge, a relacionar da forma correta, a orar de mão dadas, a vencer o cimei da sua vida.
em nome de Jesus. E não deu ouvido ao Abissai, não. Por mais que ele é seu amigo, ele está mandando você cortar a cabeça. Não, não é cortar a cabeça, não é cortar o problema, não. É enfrentar com honradez. Com honradez. E muitas vezes essa honradez é diferente da do mundo. Seria lindo. Simei, quem que é Simei? É o cara que fez os desaforos lá com Davi. Ele estava com seus 7 valentes. Irmão, os 7 valentes de Davi. Vocês têm noção do que aqueles homens eram, não? Eles eram tão sagazes que eles conseguiam buscar água na fonte mais difícil do mundo para Davi. Quando Davi viu aquela sagacidade deles, ele falou assim: não, eu estou com vontade, mas e se eu tomar isso aqui é uma imprudência, é uma irresponsabilidade. Isso aqui vocês conseguiram, só pode ser um milagre. Sabe por quê? Porque vocês honraram o líder. Vocês não mediram esforço para honrar o rei. Mas eu assim mesmo como rei, não sou digno, vou derramar essa água, não sou digno de beber essa água, porque ela é o sangue de vocês. Vocês estão vivos, mas essa água é o sangue de vocês. Princípio de honra. Nós precisamos aprender essas coisas para servir a Deus. Porque Deus vai te usar para fazer esse povo crescer. Louvemos ao Senhor. Se Deus permitir, eu entrego o restante depois.